Shalom Adonai, na paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Estou passando aqui para deixar um devocional da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra que Deus ministrou ao meu coração se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 10, no versículo de número 10 a seguir. Romanos 10, 10. No Novo Testamento diz a palavra de Deus: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocam o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos é os pés dos que anunciam o evangelho da paz, do que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Segundo esta palavra, eu quero estar conversando com vocês através de algo muito interessante sobre a nossa pregação. Como eu e você estamos proclamando o evangelho para as pessoas, se nós estamos proclamando o evangelho, ou se é o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você, ou para vocês, que só existe um evangelho. A mesma pregação que João Batista pregou, Jesus Cristo continuou pregando, e os seus apóstolos e a igreja primitiva continuou pregando, e se chama arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas se você lê o que Paulo escreve, cartas aos Romanos, ele escreve fazendo perguntas, dizendo que como as pessoas vão invocar aqueles ou aquele que elas não conhecem, ou que não ouviram falar. Como elas vão crer em alguém ou em Jesus se não é pregoado sobre Jesus Cristo? E depois, através da boca de Isaías, fala: quem creu? Quem creu na nossa pregação? São perguntas preocupantes que Paulo, naquela época, ele estava fazendo para a igreja de Roma, onde tinha cristãos que estavam sendo discipulados, aprendendo e também propagando o evangelho da salvação. A preocupação de Paulo é a preocupação de muitos nos dias de hoje que têm interesse pelo reino dos céus, têm interesses por salvação de almas. A palavra invocar significa gritar, clamar, e isso muitas das vezes traz timidez para muitas pessoas. Eu tenho acompanhado nesses últimos anos, as pessoas não têm mais aquela vontade de clamar ao Senhor dentro da casa de Deus. E às vezes eu fico imaginando, porque nós sabemos que nós entramos para dentro da casa do Senhor porque é o Espírito de Deus que nos convence, que nos leva.
para estar na casa do Senhor, mas também as nossas preocupações, os nossos problemas nos levam até a casa do Senhor. Só que é de mais importante você entender: quem nos convence, quem nos conduz, não deve ser as minhas e as suas preocupações, mas sim o Espírito Santo. Pastor, mas por que o Senhor está falando isso? Porque se eu viver nos meus problemas, nas minhas lutas, nas minhas preocupações, eu não vou pregar o Evangelho da salvação para as pessoas. Eu não vou testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e da minha casa. Quando eu dou mais credibilidade à situação que eu estou passando ou vivendo, eu estou esquecendo daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Pregoar a palavra da salvação. Falar do amor, da justiça de Jesus Cristo sobre cada um de nós. Falar das misericórdias do nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que é de mais importante eu e você entender. Se você quer ativar a sua fé, se você quer que a sua fé seja aumentada, é necessário você ouvir a palavra de Deus. Você pode subir e descer montes, você pode ser um frequentador de igrejas, você pode pregar muito, você pode orar muito, mas se você não ouvir a palavra da salvação, a sua fé não consegue se desenvolver. E quando isso acontece, tenha toda certeza, a dúvida entra no seu coração. Você não começa a dar mais credibilidade à palavra porque você está escutando muito pouco. E quando você escuta muito pouco, a sua fé começa a diminuir. Lembra da passagem de Pedro que vai caminhando sobre as águas pela uma palavra gerada do Senhor Jesus dizendo: vem. E Pedro ele vai sobre esta palavra. Até o momento Pedro ele estava olhando para Jesus. Mas chega um momento na caminhada, talvez já aconteceu isso com você. Você começa a olhar para os problemas, para as situações, como Pedro fez. Ele começou a olhar e sentir o vento e sentir o mar agitado. E o que aconteceu? Pedro começa a se afundar. Da mesma forma, eu e você recebemos palavras de promessa de Jesus, somos envolvidos por Jesus, mas nós damos mais importância aos problemas que estão nos sufocando e aos poucos nós vamos nos afundando. Por quê, pastor? Porque assim como Pedro, ele tira o seu olhar que estava ligado em Jesus e começa a olhar mais para a situação que estava vivendo. Da mesma forma, eu e você, quando eu e você tiremos os nossos olhares que estava fixado em Jesus, tenha toda certeza, aos poucos nós vamos se afastando da presença de Deus. E mesmo nós se afastando, mesmo Pedro se afundando, a palavra diz que Jesus Cristo estende as suas mãos e olha para os olhos de Pedro, dizendo, em outras palavras: Pedro, não tire o seu olhar de mim. Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não era questão da pequena fé de Pedro. A preocupação de Jesus nesse momento era a dúvida que Pedro tinha nesse chamado que Jesus chamou ele. E quando nós deixamos isto acontecer, entrar dúvida no nosso coração se Jesus Cristo é em nossas vidas, nós não conseguiremos pregar sobre Jesus. Porque nós temos dúvida daquele que me chamou e te chamou, daquele que nos resgatou do lamaçal do pecado. E eu acho muito interessante porque Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é isso.
Você não precisa apalpar a fé. Você não precisa ver, mas você precisa crer. Crer que aquilo que Deus irá fazer para você já está pronto. Isso que é mais difícil na vida de muitos cristãos. Isso é difícil. A expectativa da espera é difícil. Mas uma coisa é certa, quem te prometeu, ele é fiel para cumprir. A Bíblia nos ensina que algumas pessoas, por ouvir a palavra, por ouvir a voz de Jesus, foram curadas, foram libertas, por obedecer a voz de Deus, alcançaram promessas. Abraão, com 100 anos, teve um filho por obedecer a voz de Deus. E quando escuta e obedece, a fé é aguçada, por isso que ele é chamado pai da fé. Moisés, um homem que foi chamado por Deus, teve os seus momentos de questionamento, de dúvida, mas mesmo tendo esse questionamento, ele começou a depositar a sua fé naquele que chamou. Ele começou a dar mais importância à voz de Deus do que às suas dúvidas e ponto de interrogação. Ele foi responsável de tirar a nação de Israel das mãos do Egito através do poder de Deus. Mas quem creu na nossa pregação? Só existe algumas maneiras de as pessoas crerem em você. Além de você pregar o evangelho genuíno da salvação, não o evangelho que dá, mas o evangelho que antes de dar ele tira. O evangelho que antes de te colocar num lugar de destaque, ele te molda. O evangelho do arrependimento, da transformação. É uma das maneiras das pessoas pararem e crer que Jesus é na sua vida. É você no ambiente do trabalho, você dentro do seu ministério, você nas ruas, você ser uma pessoa íntegra, com caráter semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu não tenho essa eloquência de pregoar ou orar como muitos têm. O Senhor muitas das vezes não quer que você tenha essa eloquência, Ele quer que você tenha posicionamento, só isto. Quando eu e você se posicionamos na presença do Senhor, tenha toda certeza, Ele vai me capacitando e te capacitando. Mas a ordem é nós prosseguir, é nós continuar falando de Jesus e sempre pregando a palavra da verdade, não se preocupando com agendas, não se preocupando com cargos eclesiásticos, não se preocupando com portas que irão fechar, mas se preocupando em fazer a vontade do Abba, do Pai, que está dentro de mim e de você através do Espírito de Deus. Então eu gostaria que você refletisse nesta pequena mensagem, que você tirasse um tempo e começasse a refletir como eu estou refletindo, como eu estou me comportando, como eu estou fazendo a vontade de Deus e como as pessoas estão me vendo, se estão enxergando Cristo em mim ou não. Porque eu e você, nós somos sim espetáculos para as pessoas que nos cercam. Você muitas das vezes, sem você perceber, os seus vizinhos estão te observando. Sem você perceber, os seus parentes estão te observando. E sabe, existem inúmeras pessoas que passou pela sua vida ou está passando,
que você tenha a oportunidade de falar de Jesus. E por que não falar? Se eu estou aqui hoje conversando com você ou com vocês, é porque há mais de 17 anos atrás, Deus coloca um homem para pregoar com palavras e com atitudes que Jesus é na vida dele. E se você está aí é porque Deus usou uma pessoa para dizer que Ele quer te usar também para edificar a fé de muitos que estão precisando. Que Deus abençoe seu início de semana, que Deus abençoe essa segunda maravilhosa que vai estar chegando e que Deus abençoe sua casa, seu ministério. E tenha toda certeza, o Senhor, Ele acredita em você, acredita em mim, para nós pregar as boas novas do reino dos céus. Um grande abraço do seu amigo, pastor José Biratã. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Amém.